Queridos amigos, queridas amigas, depois de vivermos intensamente o domingo de Páscoa, prosseguimos no tempo pascal. Este é o domingo da oitava de Páscoa, ou também denominado segundo domingo de Páscoa. E também é o domingo da misericórdia. E o evangelho que nos é oferecido é João capítulo 20, versículos de 19 a 31. E o tema que eu escolhi para a liturgia deste domingo é: o cristão deve ser a expressão do amor de Deus. O primeiro dia da semana é o dia da ressurreição de Jesus. Os discípulos assumiram o hábito, a iniciativa de se reunir para a celebração eucarística. E o capítulo 20 do Evangelho de João, nesses versos de 19 a 31, que a liturgia hoje nos apresenta, diz respeito precisamente ao significado profundo da celebração eucarística. A Eucaristia é um momento importante, indispensável e valioso para o crescimento individual e o crescimento da comunidade. O evangelista, nesta passagem, nos dá seu profundo significado. Vamos ver. Comecemos, então, lendo o versículo 19, partes A e B do capítulo 20. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: Pois bem, a comunidade está reunida, como dissemos, no primeiro dia da semana. E escreve João que Jesus entrou, isto é, veio até a comunidade. Toda vez que a comunidade se reúne, Jesus se manifesta, Jesus entra no meio dessa comunidade. Nesse texto, o evangelista evita usar o verbo aparecer, pois não são aparições, são encontros, são manifestações habituais de Jesus quando sua comunidade se reúne. A indicação que dá o evangelista sobre a posição de Jesus é importante. Ele diz: pôs-se no meio deles. Quando Jesus se manifesta, coloca-se no centro. Qual é o significado disso? Ora, Jesus não se põe à frente dos outros, ele nem sequer se coloca acima das pessoas, o que pressuporia que algumas pessoas poderiam estar mais próximas dele. Não, Jesus se coloca no centro. Isso significa que na Eucaristia não há hierarquias e importâncias, mas todos são iguais ao redor de Jesus. Mas Jesus, do centro, não absorve os seus discípulos, não os atrai para si mesmo, mas de lá ele comunica seu amor, ele potencializa seu amor aos seus, para que esses possam transmiti-lo com ele e como ele aos demais. Esse é o sentido. Vejamos agora a terceira parte do versículo 19 do capítulo 20 de João, que diz: a paz esteja convosco. Bem, uma vez Jesus se põe ao centro, pronuncia as palavras que são repetidas 3 vezes nesse texto deste domingo. O número 3 significa o que é completo, o que é definitivo. Paz a vós. Estas palavras de Jesus não são um convite ou um desejo. Jesus não diz: a paz esteja convosco, como nos traz a tradução do lecionário, mas ele fala paz a vós, ou seja, trata-se de um dom. Na Eucaristia, a presença de Jesus comporta um dom. Paz, como conhecemos no mundo judeu, tem um significado muito rico, indica tudo o que contribui para o bem-estar dos seres humanos. Pois bem, Jesus se preocupa com o bem-estar de seus discípulos e ele lhes proporciona isso. Por isso, a insistência, paz a vós. Vejamos a primeira parte do versículo 20, capítulo 20 de João, que nos diz: depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Porém, aquilo que Jesus Cristo diz não são meras palavras, são fatos. Na verdade, o evangelista escreve que depois destas palavras, portanto, depois de ter dado a paz aos seus discípulos, para que aquilo não ficasse só na teoria, ele lhes mostra suas mãos e seu lado, trazendo os sinais da paixão. A ordem de prisão, nós o sabemos, havia sido expedida para todo o grupo de Jesus. Foi Jesus que havia dito que o verdadeiro pastor é aquele que dá sua vida por suas ovelhas. Ora, no momento de sua prisão, em um gesto de coragem, ele disse aos guardas: se é a mim que procurais, deixai estes irem. Está lá em João capítulo 18, versículo 8b. Jesus não quis ser defendido pelos seus discípulos que estavam prontos para dar a vida pelo seu mestre. Não. Foi ele quem deu a vida
pelos seus discípulos. Portanto, mostrar as mãos e o lado com os sinais da paixão significa afirmar que esse amor que levou Jesus a dar a vida, sua própria vida por seus discípulos, permanece sempre. Assim, a comunidade, ao receber esse dom da paz, recebe a segurança da presença de um amor do Senhor que é para sempre. Um amor que protege, um amor que envolve, um amor que segue e acompanha seus discípulos. Vejamos agora a segunda parte do versículo 20 do capítulo 20 também de João. Você já enxerga aí na sua tela. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. A alegria dos discípulos é produzida pela experiência de se sentir tão amados. Há uma expressão que usamos com frequência, nas mãos do Senhor. Estar nas mãos do Senhor não é apenas o estágio final de um momento de dificuldade, mas é a constante experiência dos membros da comunidade cristã. Sentir-se nas mãos do amor do Senhor. Isso tem que ser uma constante. Vejamos agora o versículo 21 do capítulo 20 de João. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Bom, então Jesus torna a repetir este dom da paz, mas desta vez ele acrescenta: como o Pai me enviou. Como o Pai enviou o seu Filho. Como foi que ele fez isso? Ora, enviou para manifestar o seu amor, a sua ternura incondicional. Um amor que não depende dos méritos das pessoas, mas de suas necessidades. O Pai não enviou o seu Filho para transmitir uma doutrina sobre ele, mas para manifestar o seu amor, a sua ternura. Então Jesus diz: como o Pai me enviou, eu também vos envio. Aqui está a tarefa dos cristãos, ou seja, prolongar no mundo, com o seu amor, o próprio amor do Pai e do Filho que lhes foi derramado. E como Jesus não veio trazer uma doutrina sobre Deus, do mesmo modo, a comunidade cristã não deve transmitir uma doutrina, mas ser uma expressão do seu amor. Como se exprime o seu amor? Ora, através do afeto. O afeto é um gesto de ternura que todos podem compreender. Leamos agora o versículo 22 do capítulo 20 de João. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Após esse mandato aos discípulos para serem capazes de manifestar o amor de ternura próprio de Deus, Jesus soprou sobre eles. É a expressão que encontramos no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, quando é o momento da criação do ser humano. Disse então Jesus: recebei Espírito Santo. Ele não diz o Espírito Santo, como vemos no lecionário dominical, mas ele diz sem o artigo, ele fala: recebei Espírito Santo. Por que ele diz isso? Por que ele fala assim? Porque não seria a totalidade. Jesus havia dito que dava o Espírito sem medida. Da parte de Deus, a comunicação da vida é sem medida. A medida é colocada pela pessoa humana. Aquelas partes que ainda são ocupadas por ressentimentos, rancores e egoísmos, são todas as partes onde o Espírito não pode chegar. Mas onde esse Espírito é acolhido na plenitude, desencadeia-se um dinamismo de amor recebido, de amor comunicado. Quão maior for a capacidade do discípulo em comunicar amor, tanto maior será a capacidade de receber esse Espírito da parte de Deus. Versículo 23 do capítulo 20 diz o seguinte: a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Ora, depois disso, há a indicação de Jesus sobre o perdão dos pecados, o qual não é um importante encargo que Jesus dá a alguns, não é um poder que Jesus dá a alguém, mas é uma responsabilidade para todos. A comunidade de Jesus, com ele no centro, onde esse amor é irradiado, emana luz. Ora, quem vive no pecado é aquele que segue uma direção errada de vida, pois pecado indica isso. Portanto, diz respeito ao passado. Pois bem, aqueles que, vivendo no pecado, se sentirem atraídos pela luz desse amor e passarem a fazer parte dele, na comunidade dos fiéis,
verão seu passado completamente cancelado, que é o perdão. Aqueles que, ao invés disso, mesmo vendo a luz desse amor de Jesus, se afastam dessa luz, sobre esses permanece a presença de sua culpa e de seu pecado. Como Jesus Cristo havia dito, todo o que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, como está em João capítulo 3, versículo 20a. Então, como dissemos, não é um poder para alguns, mas uma grande responsabilidade da comunidade cristã ser a luz do amor do Pai para todos. E agora entramos numa outra particularidade do evangelho deste domingo. O versículo 24 nos traz uma figura nova. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Ora, Dídimo significa gêmeo. Por que é chamado de gêmeo? Porque ele é o único que entendeu Jesus na hora da ressurreição de Lázaro. Quando ele disse, abre aspas, vamos também nós para morrermos com ele, fecha aspas, está lá em João capítulo 11, versículo 16b. É ele que tem os mesmos sentimentos que Jesus. Por que Dídimo não está trancado com eles naquele lugar? Porque ele não tem medo de ter o mesmo fim que Jesus. Ele não tem medo como os outros discípulos que estão fechados. Prossigamos agora lendo o versículo 25 do capítulo 20. Os outros discípulos contaram-lhe depois, vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes, se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Essa atitude de Tomé não é uma negação. É o desejo e a impossibilidade de acreditar em algo muito maravilhoso. A expressão de Tomé deve ser entendida um pouco como quando nos transmitem uma notícia belíssima e inesperada. Qual é a nossa reação? Muitas vezes dizemos, não, isso não é verdade. Não é que neguemos a notícia que acaba de nos ser dada. É que ela é tão bonita que nos parece impossível. Ou quando dizemos, não acredito. Não é que não queiramos acreditar, mas é uma notícia tão boa. Essa é a atitude de Tomé. Ele está admirado diante dessa notícia, ele não está negando o fato. Pois bem, João capítulo 20, versículos de 26 a 28. 8 dias depois encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé, põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca do meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu, meu Senhor e meu Deus. Ora, volta novamente o rito da Eucaristia, do encontro com Jesus. Eis de novo a característica de Jesus de estar no meio de seus discípulos. E ele diz pela terceira vez nesta passagem, paz a vós. Aqui, o evangelista apresenta a maior manifestação, um certificado de fé de todos os evangelhos. Os outros discípulos, por meio de Pedro, chegaram a acreditar que Jesus era o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Mas Tomé é o único que, voltando-se para Jesus, lhe diz, meu Senhor e meu Deus. O evangelista, no prólogo, havia dito que ninguém jamais viu Deus e seu Filho foi sua revelação. E agora, Tomé manifesta a plenitude da fé. Portanto, Tomé, estranhamente passado para a história como discípulo incrédulo, é na verdade aquele que proclama e explode na mais alta manifestação de fé nos evangelhos. Leamos agora o versículo 29 do capítulo 20 de João, que você já vê aí também. Jesus lhe disse, acreditaste porque me viste. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. E esta é a última bem-aventurança. Há duas delas no Evangelho de João. A primeira é a bem-aventurança do serviço e agora é a bem-aventurança da fé. O serviço exercido livre e voluntariamente por amor ao próximo torna possível a experiência do Cristo ressuscitado na vida. Aqui Jesus proclama bem-aventurados os que creem sem precisar ver. Aos que querem sinais para ver, para crer, Jesus propõe, abre aspas, não creia e se torne um sinal que os outros possam ver. Versículo 30 do capítulo 20 de João. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro.
Ora, essa frase é um convite que o evangelista faz. Escrevam seu livro, escrevam seu evangelho. Nós transmitimos nossa experiência para vocês. Vocês a fazem sua e depois escrevem seu evangelho. Foi o que aconteceu pelo menos até o século IV das comunidades cristãs primitivas, que à luz da palavra de Cristo iam fazendo suas as boas novas que tinham lido e produzindo mais boas novas. Encerramos este evangelho deste segundo domingo da Páscoa com o versículo 31 do capítulo 20 de João, que nos diz: Mas estes foram escritos, estes sinais, para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Ora, a fé em Jesus dá uma vida de tal qualidade que pode vencer a morte. O evangelista usa para o termo vida o que indica a vida eterna, uma vida que se chama eterna não tanto por sua duração indefinida, mas por sua qualidade. Ela é indestrutível. Acolher Jesus na própria existência significa realizá-la plenamente, realizar essa existência de maneira plena. Após esta excelente e detalhada reflexão que nos propõe Frei Alberto Maggi, eu profaço agora as minhas palavras pessoais. E nesse meu comentário eu começo com uma epígrafe de Leonardo Boff, que é teólogo, filósofo e escritor brasileiro. Diz Leonardo Boff: não vivemos para morrer, morremos para ressuscitar, para viver mais e melhor. Vou repetir: não vivemos para morrer, morremos para ressuscitar, para viver mais e melhor. Que bela frase. Todo o relato evangélico deste domingo liga-nos à Eucaristia, à mesa da partilha da palavra e do pão. Porém, algo urgente precisa acontecer na evangelização católica e cristã em geral. Ressignificar a Eucaristia, a missa, como popularmente é mais conhecida. Sim, a missa foi perdendo o profundo significado e impacto que deveria ter em nossas vidas. As pessoas que participam da Santa Missa saem quase sempre da mesma maneira de como entraram na igreja para celebrá-la. Jesus nos recorda, nesse encontro que teve com seus discípulos, sem a presença de Tomé, 4 ofertas, 4 doações, ou seja, 4 partilhas que se realizam durante a Eucaristia. Vejamos quais são elas. A primeira partilha que esse evangelho de hoje nos ensina que Jesus faz é a doação da paz. Paz a vós, diz Jesus por 3 vezes no evangelho deste domingo. Jesus quer o bem-estar pleno, completo para a vida de seus irmãos nessa terra. Segunda doação, a doação da vida. Diz o evangelho que ele mostrou-lhes as mãos e o lado, sinais da paixão, sinais de sofrimento e morte, sinais de um pastor capaz de dar sua vida pelas suas ovelhas. Terceira doação que o evangelho de hoje nos coloca quando se celebra a Eucaristia, a doação do amor. Quando ele diz: como o Pai me enviou, eu também vos envio. A missão que o Pai deu ao seu Filho Jesus foi amar a humanidade e ajudar os seres humanos a amarem o seu Deus. Quarta doação presente na Eucaristia e que este evangelho de hoje nos manifesta: a doação do Espírito Santo. Quando o evangelista diz que Jesus soprou sobre eles e falou: recebei Espírito Santo. É o Espírito de Deus que garante as doações anteriores, a doação da paz, a doação da vida e a do amor. Pois o Espírito é a demonstração da comunicação da vida sem medida, do amor pleno de Deus pelos seres humanos. A reunião dos cristãos no primeiro dia da semana, que é o domingo, para celebrar a Eucaristia, não é um ato formal, um simples ritual, um encontro social, mas é a comunicação plena da vida e do amor de Cristo aos seus seguidores, para que estes prolonguem seu amor entre todos os outros seres deste planeta. Portanto, celebrar a Eucaristia é viver com e como Jesus. Significa termos uma vida de qualidade especial, superior. É lutar para vencer a morte, todos os tipos de morte. A fome, a miséria, a violência, as guerras, as torturas, as injustiças, as desigualdades sociais, o desperdício, a destruição da natureza, a exploração irracional de nosso planeta e por aí adiante. O mundo necessita ver, ou seja, experimentar a nossa paz,
a nossa vida, o nosso amor para poder crer. O quarto evangelho estabelece uma relação básica entre ver e crer. Tomé exigia ver e tocar, porém, quando ele faz a experiência de Jesus vivo diante dele, basta-lhe ver para realizar o seu ato de fé. Que o mesmo se dê também com cada um de nós. E concluindo a nossa meditação deste segundo domingo da Páscoa, te convido para acompanhar comigo esta oração que já começa a aparecer também em sua tela. Tu és santo, ó Senhor, e na tua santidade estás infinitamente separado de tudo que existe fora de ti e incomunicável. Eu te adoro, ó Senhor, nesta santidade, nesta pureza clara que é a tua, porque toda a tua santidade flui do mais profundo do teu ser, e nada que vem de fora te toca. Eu te adoro porque tu és infinitamente santo e possui toda essa santidade em ti mesmo. Adoro-te neste conhecimento perfeito e santíssimo que tens de ti mesmo e no qual apresentamos a geração do Verbo. Eu te adoro neste amor infinito e puríssimo que tu tens por ti mesmo, amor pelo teu Filho e amor do teu Filho por ti, no qual apresentamos a processão do Espírito Santo. Adoro-te nesta santidade que verdadeiramente possuis dentro de ti desde toda a eternidade. Meu Deus, eu não entendo essas coisas celestiais, uso palavras das quais não sou o mestre, mas acredito, ó Deus, que o que expresso tão fracamente em linguagem humana seja a própria verdade. Amém. Essas são as belíssimas palavras do cardeal Newman, da nossa igreja. Foi uma alegria estar com vocês aqui hoje e aguardo vocês na próxima semana, se Deus quiser. Deus os abençoe.